Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês uma receitinha de donuts super fácil de fazer e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo sem fermento, um ovo médio, meia xícara de leite em temperatura ambiente, 1 colher de sopa de manteiga sem sal em temperatura ambiente, tá? Tem que ser manteiga, 1,5 colher de sopa de açúcar e aqui o meu fermento biológico eu vou utilizar meio pacotinho. Eu vou ensinar vocês a dividir ele, tá bom? Então aqui em um pratinho raso a gente coloca o fermento do pacotinho todo, espalha bem e divide com a espátula. Assim é a forma mais fácil para quem não tem balança ou até mesmo aquelas balanças que não pesam poucas gramas, que é bem difícil às vezes as balanças mais baratinhas conseguirem com precisão, tá bom? Então é só dividir ali na metade, separou uma metade você guarda e a outra metade a gente vai utilizar na receita. Então a gente vai começar com o nosso leite. O leite é muito importante estar em temperatura ambiente, ele não pode estar gelado, ok? Então eu vou colocar o meu fermento biológico e o meu açúcar. Vou misturar muito bem e vou deixar descansando de 10 a 15 minutinhos ali mesmo em temperatura ambiente. Coloca um paninho ali em cima e deixa descansar, ok? Depois de descansar ali os 10 a 15 minutinhos, a gente vai continuar a receita. Então, em um recipiente, eu vou colocar minha farinha de trigo. Eu gosto de passar pela peneira e lembra, pessoal, aqui embaixo vai estar tudo descrito certinho em gramas também, ok? E assim, dependendo da farinha, você vai precisar acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo no decorrer da receita, que nem eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, o ovo a gente dá uma batidinha só pra misturar ali a clara com a gema. E eu começo misturando esses dois ingredientes para poder acrescentar o nosso leite com o fermento e o açúcar. Gente, ignorem a minha voz, tá bom? Eu tô meio resfriada, mas enfim. Daí agora eu vou acrescentar o meu leite e a gente vai misturar. Como eu falei, pessoal, às vezes você vai precisar colocar um pouco mais de farinha de trigo, tá bom? Então você mistura muito bem aqui, a gente vai acrescentar a manteiga depois e daí sim, se precisar de farinha, a gente vai colocar. Então aqui ó, misturei. A minha manteiga ela ainda estava um pouquinho gelada, então eu derreti ela bem levemente no micro-ondas, só para ela ficar mais molinha. Então agora é só misturar. E agora eu vou incorporar com a minha mão, tá bom? Para facilitar e ver que tudo misturou muito bem. Eu coloquei luvas, pessoal, porque eu tenho a aflição de misturar massa com a mão, mas eu tô fazendo aqui pra casa, tá? Não é pra venda. Então agora é só misturar com a mão e se continuar grudenta na mão, a gente vai polvilhando farinha aos poucos, mas vai polvilhando bem aos poucos mesmo, tá? Acelerei um pouquinho o vídeo e aqui ela ainda está grudando muito na minha mão, então eu vou polvilhando a farinha de trigo aos poucos. Então, fora aquela xícara e 1/4 que eu coloquei, eu ainda polvilhei mais um pouco de farinha. Eu só não pesei porque eu fui pegando e polvilhando. E daí, pessoal, quando você vê que tá quase desgrudando da sua mão, a gente vai transferir para a bancada para terminar de agregar a farinha nessa massa, porque a gente não vai precisar sovar, mas a gente precisa trabalhar ela para ela ficar bem homogênea e parar de grudar na mão. Então eu vou polvilhar farinha na minha bancada e transferir essa massa. Daí a gente trabalha ela ali um pouquinho, é coisa de 1, 2 minutinhos, tá? Até você ver que não tá mais grudando nas mãos. Não esquece, pessoal, que aqui embaixo na descrição vai estar tudo certinho, tá? Daí agora eu vou vir com a ajuda de uma espátula pra raspar, porque vai facilitar eu ver se essa massa já parou de grudar, né? Então ela ainda tá um pouquinho grudentinha, eu vou e polvilho mais um pouquinho da farinha. Então, o tanto de farinha que vai polvilhar depende muito de uma farinha para outra, tá?
Então, leva a base que eu passei aqui na receita de 1 xícara e 1/4. Depois vai acrescentando conforme for necessário. Às vezes nem precisa acrescentar mais farinha, ok? Então aqui, ó, minha massa ela já parou de grudar. Dá pra ver aí, ó, que ela já tá bem homogênea, não tá grudando. E agora a gente vai abrir essa massa, tá bom? Eu gosto de polvilhar a farinha novamente na bancada para abrir e não correr o risco dela grudar ali na bancada, tá? Então polvilha bem de levinho a farinha e abre essa massa com a ajuda de um rolo, uma garrafa, enfim. Eu vou mostrar a espessura que a gente tem que deixar essa massa. E essa daqui é a espessura, ó. Não pode deixar muito fina, tá? Porque a gente ainda vai deixar crescer essa massa. Não pode deixar muito grossa. Claro que se você quiser fazer ele recheado, você deixa um pouquinho mais grossa para ela crescer mais. Daí agora com um cortador ou até mesmo um copo, você vai cortar a sua massa do tamanho da sua preferência, tá? Então eu vou cortar com o cortador, depois eu venho com o bico de confeitar para fazer o buraquinho ali no meio. Depois de cortar toda a nossa massa, a gente vai colocar em uma forma ou um recipiente. Eu recomendo que você polvilhe um pouco de farinha ali nesse recipiente e a gente vai deixar essa massa crescer, ela vai dobrar de volume. O tempo que a gente vai deixar depende muito da sua região. Se tiver calor, vai crescer super rápido, mas se tiver um pouco mais fresco, demora um pouquinho mais. Então aqui, ó, ela já cresceu, dobrou de volume, então a gente vai começar a fritar os nossos donuts. É bom deixar esquentar o óleo bem, tá bom? E coloca um pedacinho da massa para certificar que o óleo tá quente antes de colocar logo o donut de vez. Então colocou o donut, dourou de um lado, você vira, dourou de outro, você vai colocar para escorrer no papel toalha. E assim, pessoal, toma bastante cuidado que ele doura super rápido, então fica ali do ladinho para não queimar. Vou acelerar um pouquinho o vídeo e vou fritar o restante. Depois de fritar todos os donuts, daí é só deixar esfriar pra gente poder decorar, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tenho chocolate fracionado que eu colori ele com corante rosa e eu passei o donut dessa forma, mas você pode vir aplicando ali com uma colher, com uma espátula, enfim, da forma que você preferir. Daí antes de secar, eu vou colocar granulado e fica uma decoração muito bonitinha e muito chamativa. Eu utilizei um granulado colorido que chama bastante atenção, mas como eu sempre falo, abusem da criatividade. Esse daqui acho que é o mais tradicional que a gente vê por aí, né? Mas eu fiz outra opção também, que é com doce de leite. Aqui eu estou utilizando doce de leite cozido na panela de pressão e amendoim triturado. Então eu vou passar o doce de leite aqui no donut e vou mergulhar ele ali no amendoim para formar a cobertura, que ficou perfeita essa combinação também. Daí você pode abusar aí também nas opções de sabores, brigadeiro, beijinho, enfim, abusem da criatividade. Trouxe essas duas opções para vocês, que ficou maravilhoso o resultado, muito gostoso mesmo. Façam aí na casa de vocês e volta aqui para me contar. E não esquece que aqui embaixo na descrição eu deixo tudo certinho, a quantidade que rendeu, a quantidade dos ingredientes, o valor para venda, enfim. Confere aqui embaixo, tá bom? Então, nosso vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo!